Só que tinha um negócio, cara. A gente ensaiava todo dia. Até eu não, né? Voltando no período que eu tava na faculdade, até que abandonei a faculdade. Falei, não quero, não entendo porra nenhuma de matemática. Não consigo. Cheguei pro meu pai e minha mãe, eu falei, vou abandonar a faculdade. Pai, mãe. Meu Deus. Esse é um baque, né? Daí minha mãe chorou, eu chorei, meu pai ficou puto. Preocupado, mas você vai ser músico? Eu falei, vou ser músico e tal. Daí eu tinha. Puta, cara, eu tava em São Carlos. A minha avó tinha me dado um dinheiro pra fazer uma poupança. E daí eu tinha alugado lá uma casa junto com um cara, né? E daí meu pai falou, beleza, você vai abandonar, mas aí você se vira pra pagar a rescisão e tal. Daí peguei o dinheiro da poupança da minha avó e paguei, voltei para São Paulo. Daí começamos a ensaiar, participar dos ensaios diários, todos os dias, todo de manhã a gente ensaiava sério, velho. Que compromisso, mano. Das 9 a 1 da tarde. Nossa, todo dia? Todo dia. Quer dizer... E você vivia do que aí, quando seu pai falou, então se vira... Você... Não, eu morava com eles. Não, ele fez eu pagar, evidentemente. Meus pais tinham condição, né? Enfim, somos de classe média alta. Mas eu fui trabalhar, né? Como eu falei, eu dei aula de artes e tal. A minha mãe tinha uma clínica de fonoaudiologia. Eu trabalhava, fazia umas coisas pouco pra ela. Eu vou ir visitar lá, preciso. Não sei falar direito. Mas eu acho que o que seu pai fez com você é tipo assim, ó, Nando, só pra você ter noção do que você tá fazendo. Exato. Pô, imagina naquela época, hein? Se hoje em dia já complicaram, a gente conversa com vários MCs, vários cantores que recentemente falaram isso para os pais e os pais já ficam assim, imagina naquela época também, né? Meus pais ficaram... Eu fiquei assustado, né? Eu falei, caralho. Naquele tempo era o seguinte, você faz uma faculdade, tira um diploma e arruma um emprego, né? Matemática, você é professor, sei lá o quê. Daí músico era meio assim, na raça, né? Vamos ver o que rola. Mas evidentemente começou a cena da segunda metade dos anos 80, a gente começou em 82, em 84 então só para recapitular, a gente ensaiou esses 2 anos, todos os dias, gravando, fazendo demos, né? Fazia vaquinha, botava lá, porque a gente tinha um breakzão, né? Assim, gravava os nossos ensaios em fita cassete, mas para mandar para as gravadoras, muitas vezes a gente tinha que alugar um estúdio, era muito diferente de toda essa coisa digital, saca? Custava um dinheiro também. Era caro, tinha que ir em estúdio profissional, pagar e tal. Daí a gente fez essas demos, né? E mandamos para as gravadoras e fomos contratados pela Warner Music. Nossa. E em 84. Mas tinha uma cena, daí, vamos chamar assim, em 84 tinha, o rock brasileiro nos anos 80, ele estava... Tinha muitas bandas. E tinha um fenômeno que a gente vai chamar, que era o seguinte, tinha gente tocando, havia espaço, as rádios, as rádios FMs, naquela época começaram a tocar música brasileira, porque até então não tocava, música brasileira só tocava na AM. E foi com o rock, muita coisa começou a acontecer, e pintou as casas de shows que eram chamadas danceteria. E aí foi um fenômeno. Então, assim, que era basicamente um lugar que tinha música mecânica e uma hora tinha um show, né? Então as pessoas iam lá, compravam, bebendo, se divertindo e tal, uma hora tinha um show. E isso, cara, deu maior gás para todas as bandas dos anos 80, porque tinha danceteria em todo lugar, cara. Então tinha mercado. Qual eram as bandas que estavam estrolando naquela época? A primeira delas foi a Blitz. Daí a Paralamas, Kid de Abelha, Barão, Paralamas, Kid de Abelha, Barão, pô, todos certamente Legião, aqui em São Paulo, Ira, Ultraje, A Gente, as bandas de Brasília, Capital, tinha uma porrada de banda. Nossa, tinha muita banda. Tinha uma cena forte já. Uma cena, né? Muito forte, muito forte.
E daí isso se juntou, as gravadoras sacando que essa cena era forte, que tinha mercado, então investindo, vendia-se muito disco. Muito disco. Disco, né? Isso aqui, que a gente chama de vinil hoje em dia. Aí era o disco, não tinha CD, não existia isso, era disco. Mano. E era... Quando vocês... Porque eu gosto de saber das histórias, tá muito interessante, mas tipo, Fala. vocês enviaram a fita aí quando a Warner falou, queremos vocês falam, mano, Então, caralho. olha só, a Warner chegou e falou, queremos vocês, vão assinar pra vocês fazerem um compacto. Compacto é o disquinho de 7 polegadas. E a gente olhou e falou, não queremos um LP. Porra, não, a gente só vai te fornecer um compacto, é assim que funciona. Eu falei, então tá, não. Porque Caralho, meteram a mala mesmo. nós éramos 8, né? E naquela época, e 5 cantores. Então assim, falou, velho, um compacto não vai mostrar o que é a banda. A gente sabia o que a gente queria. E a gente sabia que a gente queria ir pra TV. Porque naquela época também tinha isso tudo que eu tô falando, e os programas de auditório, vamos chamar assim, que eram os programas de TV populares, saca? Que Barros de Alencar, Raul Gil, que tem até hoje, Bolinha, puta que pariu. Chacrinha, né? Chacrinha. Silvio Santos mesmo, cara. E era aí, isso era maravilhoso, né? Porque era o lugar, a gente falou, a gente quer ser popular, velho. A gente não quer ficar pra elite, a gente quer ir pro lugar onde a galera... Pro povo. Pro povo, pra todos. Não tem essa música culta, música brega, tudo isso é uma papagaiada, sabe? Assim, e fomos... Então, queríamos, porque nós éramos 5 cantores e muito diferentes de cada um, e apostamos altos e beleza. Num primeiro momento a Warner não quis, depois voltou e fechou o LP. Mas demorou pra elas voltarem atrás? Não me lembro exatamente, mas não foi muito. Porque os caras estavam sabendo que aquilo ia dar dinheiro. Mas não foi assim fácil, né? Tá. Porque a gente gravou, então, nosso primeiro disco em 84, chamado Titãs, e daquele disco estourou uma música imediatamente, que foi Sonífera Ilha. Nossa. Estourou, velho. Mas do primeiro. Primeiro. Que Primeira arregaço. música, primeiro disco, pimba, foi lá e, velho, estouro mesmo. É composição sua essa? Não, essa não é minha, não. São 5 compositores, eu só toco baixo nela. Mas lá tinha também Marvin, mas que só veio a estourar anos depois, que é uma versão minha e do Brito. E, enfim, nós lançamos esse disco, mas aconteceu uma coisa curiosa, porque as pessoas não entendiam a gente, cara, porque era um visual muito diferente, a gente era New Wave. New Wave, vocês não devem ter a menor ideia. New Wave é um... Cara, eu não consigo dizer que é um gênero musical, mas era entendido como um tipo de música que obviamente está relacionada com o rock, né? Mas ela, vamos dizer, é uma coisa mais, uma estética assim, muito roupa colorida, Entendi, assim, mas diferente. Os cabelos diferentes, cabelo as roupas diferentes. Muitos dos Titãs pintavam, tinha maquiagem e tal, assim. E a gente era muito esquisito, velho. Mas vocês faziam isso pra chocar, pra causar, mesmo, pra chamar atenção? Acho que de alguma maneira sim, mas... Somos rebeldes, somos... Tinha uma coisa que a gente, por exemplo, a gente tinha figurino. Ah, que da hora. Figurino. Tinha cara, vocês precisavam ver isso. Havia uma confecção chamada Caos Brasilis, cuja uma das donas, a Marta, na época Locatelli, era casada com o Marcelo, se casou com o Marcelo, que era o guitarrista, o Marcelo Fromer. Então, essa era lá no Conselheiro Brotero. E era umas puta roupa colorida. E eles faziam os nossos figurinos. A gente tinha um figurino que era chamado figurino Bichos. E a música Bichos Escrotos foi do começo, mas a gente só pôde gravar mais pra frente por causa da censura, né? E era assim, era calça preta, né? E a camisa branca de manga curta, com
ratos, estampas com ratos, Mano. baratas, daí os bichos escrotos. da hora. E daí, velho, e Causava. os caras, 8 caras, o Arnaldo com aquele cabelo raspado, o branco também. De rato. Cantando sonífera ele no programa de auditório com as chacretes andando. É muito estranho. Então, assim, a gente causava um impacto, mas assim, ninguém sacava muito bem. E como era muita gente, muitos cantores, não tinha uma figura central, ninguém era o bonitinho, saca? Assim, o Paulo Ricardo, sabe? Assim, Entendi. sacou? E a gente era meio chocante, não exatamente por intenção, mas tem uma história boa, cara. Tem uma história boa. A gente foi fazer no Circo Voador do Rio de Janeiro, isso antes de gravar o primeiro disco, né? E foi a primeira vez que a gente foi tocar no Rio de Janeiro. Eu lembro que a gente pegamos um busão, daí ficamos hospedados na Lapa. Lapa era puteiro que tinha. Coisa Zona boa. Meretrício, lá um lugar completamente diferente do que é a Lapa hoje em dia. Era bem decadente, porque o circo era ali perto, né? E os caras não tinham zero dinheiro. Vocês vêm aqui, a gente paga a pensão, vocês ficam aí, tocam e tudo mais. Só que os contratantes fizeram uma cagada absurda, porque nos contrataram para tocar numa noite heavy metal. Nossa. Eu não sei qual foi o critério. Então nós fomos e os paulistas maquiados de roupa colorida. E o público heavy metal. Tinha uma coisa meio andrógena. Não, o rato não tinha ainda. Era roupa colorida. Meio andrógena, assim, cantando sonífera, ele com coreografia. Velho, a gente tomou uma puta vaia. Sério? Mas assim, uma puta vaia. Mano. Assim, tipo, fora! Assim, tipo, beleza. A gente não arregava. Tá bom, vamos lá. Esse é o nosso som. Foda-se vocês. Tal. E vocês continuaram cantando? Claro! Caralho. Mas foi engraçado porque nesse dia o Cazuza tava no backstage junto com o Ezequiel Neves. Caralho, que foda. E daí a gente foi a primeira vez que eu vi o Cazuza e tudo mais. Mas tomamos uma vai em São Paulo também. Tomamos uma puta vai em São Paulo, num lugar chamado Radar Tantan, mas daí tinha mais gente ainda. Puta que pariu. 3.000 pessoas. Vaia, velho. Já tomei muita vaia na vida. Mas esse de São Paulo também era heavy metal? Era uma Não, parada... eu não sei o que aconteceu. É porque eu acho que eles achavam a gente esquisito, não entendiam, não sacavam. A gente tinha umas coisas que eram meio brega, assim, no sentido, umas baladas. E havia, de certa maneira, nessa cena uma coisa meio de... nós somos cool, saca? A gente sabe. E... que vocês... Enfim, é difícil entender... o porquê, até porque eu sempre adorei o que eu fazia. Sim. Então fiquei meio... É muito ruim ser vaiado, certo? Você pode reagir e aquilo te dá um culhão. Você vai lá, beleza. Foda-se, saca? Mas assim, mas não é bom. Não é Nossa, legal. deve ser Você muito não vai por ruim. e já... não é bom. Dá vontade de pegar que a gente tava atacar nele. Se fuder!